Amados irmãos, graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, bom dia para vocês. Nós vamos coletivamente iniciar o nosso período de culto ao Senhor. Amém. Eu tenho a certeza que a sua vida é um louvor. A sua vida é uma adoração ao Senhor. Você adora o Senhor com o seu estilo de vida. Porém, coletivamente, nesta manhã nós estaremos aqui entoando ao Senhor louvores e adoração, e também estaremos declarando aquilo que o nosso coração tem de melhor. Amém? Então convido você a curvar a sua cabeça e falar com o teu Pai mais uma vez. Obrigado, Paizinho, por esta oportunidade. Obrigado por esta manhã. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui se encontram. Ó Deus, muito obrigado porque eu tenho visto a Tua fidelidade para conosco. E a Tua fidelidade não consiste, meu Pai, nas coisas irem bem, mas a Tua fidelidade consiste, meu Pai, em nós ainda estarmos de pé, ainda estarmos, meu Pai, vivos, porque o salmista declarou no Salmo 124: ora, diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos. Por certo, Israel, junto com o salmista Davi, haviam encontrado inimigos pelo caminho, haviam encontrado lutas, pelejas, batalhas, mas o que nos deixa entender neste salmo, que eles estavam de pé. Obrigado, Pai. A Tua fidelidade consiste em nós estarmos de pé. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui já se encontra. Obrigado pela vida daqueles que estão a caminho deste lugar. Obrigado, Senhor, pela grande e poderosa obra em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Mas também queremos Te agradecer por tudo aquilo que ainda vai acontecer, meu Pai. No momento que estivermos aqui tributando ao Senhor louvor, a honra e a glória, meu Pai, no decorrer desta semana, onde estaremos, meu Pai, meditando e refletindo naquilo, meu Pai, que o Senhor vai fazer neste lugar. Obrigado, Senhor. Nós queremos, sim, meu Pai, declarar que a nossa mente está agora, meu Pai, unicamente voltada para o Senhor e não para essas questões, meu Pai, que tanto nos afligem, que tanto nos preocupam, Pai. Senhor, não, nós queremos, Senhor, dizer que a nossa mente está no Senhor. Quantos concordam? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Nós estamos aqui em Tua presença, Pai. Queremos declarar, meu Pai, que há alegria no nosso coração. Amém? Te convido a celebrar o Senhor com muita alegria, com muito entusiasmo, porque o Senhor é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Amém? Você pode louvar também com as palmas. Quando a bateria entrar, você pode louvar com as suas palmas. Vamos lá, com as palmas. Jesus, em Tua presença, eu que os todos aqui, contemplamos a Tua face e rendemos. Jesus, em Tua presença. Jesus, em Tua presença, eu que os todos aqui, contemplamos a Tua face e rendemos a Ti.
declarar que o Senhor é grande, aplauda Ele bem forte nesta manhã. Aleluia. Quantos creem que o Senhor é bom? Diga amém. Diga assim: eu creio que o Senhor é bom. Diga assim: eu sou uma prova viva. Mas diz com entusiasmo: diga, eu sou uma prova viva que o Senhor é bom. Então vamos celebrar o Senhor com essa canção nesta manhã, amém? Eu te convido a aplaudir o Senhor. Aleluia. Suas formações de graças e nos teus lábios foi impossível reivindicação de seu nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom. Por suas formações de graças e nos teus lábios foi impossível reivindicação de seu nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é
Faça a sua declaração de amor ao Senhor. Faça a sua declaração de amor ao Senhor, porque Ele é bom. Faça a sua declaração ao teu Deus nesta manhã. Qual é a declaração de amor que você tem que fazer ao Senhor? Qual é a declaração de amor que você tem a fazer ao Senhor? Faça nesta manhã, porque Ele é o teu Deus. Aleluia, Ele tem sido bondoso e benigno para conosco. Aleluia, 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 aleluia. A ti eu vou clamar, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, tu só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Quantos creem nessa palavra? Aleluia, o Senhor tem preparado. Preparado pra mim. Diga mais uma vez. Preparado pra mim. Por ti vou caminhar, declare mais uma vez. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar,
Nós estamos não só declarando a nossa confiança em Deus, mas estamos declarando que não vamos nos render aos problemas, não vamos nos lançar dizendo que estamos desistindo, que estamos retrocedendo, que estamos de fato perdendo a fé. Não, nós estamos declarando que estamos fracos, sim, mas que quando estamos no Senhor, nós podemos declarar como Paulo: quando eu pensei que eu estava fraco, era aí que eu estava forte. Quando declaramos que nos lançamos aos braços do Senhor Jesus, significa que nós esperamos dele o socorro que o salmista diz no Salmo 46, que ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Não há escolha melhor do que se render ao Pai, não há escolha melhor do que se lançar aos braços do Pai. Nós somos limitados, nós somos frágeis, nós temos um Pai que é forte, que vale a pena se lançar nele e se render a Ele. Declare mais uma vez: eu me rendo, Senhor, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Declare: é disso que você precisa. É disso que você precisa. Quando te falta recurso, quando te falta alguma coisa, é nele. Diga mais uma vez: eu me rendo. É nele. É nele. É nele que você busca a sua força. É nele que você busca o refúgio. Quando te falta aquilo que tira a tua estabilidade, declare com fé nesta manhã. Aleluia. Ontem como eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, diga para Ele nesta manhã. Diga para Ele nesta manhã. Você não vai parar. Você não vai retroceder. Aleluia. Você vai dizer para o Senhor que nesta manhã você decide totalmente confiar nele e descansar nele. Diga: Jesus, Jesus. Está aqui. Adora Ele. Adora o Senhor. Decida se lançar aos pés do Senhor. Decida confiar e se jogar nos braços do Pai. Amém? Até porque a palavra diz que as tribulações desse tempo presente não se comparam com aquilo que Ele tem preparado para nós. Enquanto a nossa visão estiver nessa terra e não naquilo que Deus tem preparado para nós iremos encontrar sim dificuldade em lidar com as situações deste mundo presente, mas os nossos olhos devem estar no Senhor Jesus. Amém? Quantos creem que o que o Senhor tem preparado para nós não se compara com a luta, não se compara com a tribulação, não se compara com os problemas que estão ao nosso redor? Quantos creem? Diga: eu creio. Por isso eu canto, por isso eu canto, por isso eu canto, por isso eu canto. As tribulações, declaro, este tempo presente
Levante a mão e adora ao Senhor nesta manhã. São os que não se rendem diante das tribulações desse tempo presente. Cante comigo mais uma vez. As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Quantos creem nesta palavra que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos de Corinto? Vamos declarar: poderoso, é poderoso, é sobrenatural, é sublime, é eterno. Declara mais uma vez: é poderoso, é sobrenatural, é sublime, é eterno. É poderoso, é sobrenatural, é sublime. O que o Senhor tem preparado é poderoso, é sobrenatural. É poderoso, é sobrenatural, é sublime. Declare mais uma vez. Declare: é poderoso. É poderoso, é sobrenatural, é sublime. Nem olhos viram, declare. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só os que creem adoram ao Senhor nesta manhã. Só os que creem que Deus tem preparado coisas grandes e firmes que nós sabemos. Os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, jamais desceu no nosso coração. É isso que leva a nossa vida, é isso que dirige a nossa vida, não nas coisas terrenas, não nas coisas visíveis, mas o que nos leva a caminhar de fé em fé é a palavra do Senhor. Amém? É isso que guiava a vida de Paulo diante de tantas aflições, açoites, perseguições, tantos inimigos que apareceram, mas os olhos de Paulo estavam naquilo que era eterno. Amém? Paulo já tinha visto, Paulo já tinha subido aos céus, ao terceiro céu. Diz a palavra que ele não tinha como descrever. Eram coisas inefáveis. Tamanha glória que Paulo pôde perceber na eternidade. E aquilo ali trouxe certeza e convicção para Paulo. Só que Paulo estava dizendo para uma igreja que não tinha tido a mesma experiência que ele teve de ter ido ao terceiro céu.
mas Ele queria encorajar aquela igreja. Assim como precisamos olhar para esta palavra e buscar coragem nela, que o que Deus tem preparado é melhor. Declare mais uma vez: é poderoso. É poderoso, é sobrenatural. Declare isso, é sublime. É sublime, eterno. Mais uma vez só. É poderoso, é sobrenatural. É sublime, é eterno. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Isso vai ser glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. O Senhor é bom. Amém? Bom dia mais uma vez para a amada igreja. É muito bom nós estarmos aqui celebrando e adorando ao Senhor. Nós queremos dar continuidade ao nosso tempo de culto coletivo a Deus, já querendo conhecer você que nos visita pela primeira vez. É a sua primeira vez nesta reunião aqui. Faça um sinalzinho com a sua mão, você está aqui pela primeira vez. Amém. Acredito que aquele casal seja o Edson e Simone. Eles vieram falar comigo, mas a máscara atrapalha um pouco. E atrás, antes de começar o culto, eu falei: eu conheço esse casal, mas eu também estava na correria e eu já aprendi algumas coisas, né? A gente aprende com os erros. De vez em quando a gente comete assim uns garfozinhos, aí a gente agora já começa assim a ter certos cuidados. Eu não quis arriscar, mas aí agora veio aqui o nome dos dois, o Edson e Simone. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém? Deus continue abençoando a vida de vocês. E se eles são bem-vindos, digam amém, queridos. Amém! Não só são bem-vindos, mas se vocês no período agora estão sem igreja, já acharam. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de vocês. Amém? Sem mais delongas, nós vamos então ministrar as ofertas. Quem trouxe a oferta e deseja entregar a oferta com muita alegria, diga assim: amém! Amém! A sua alegria também, ela é vista por intermédio da sua ênfase, quando você declara o amém. O amém significa assim seja. Então nós vamos neste momento celebrar as nossas ofertas. Amém? Já quero chamar novamente aqui o Ministério do Louvor. Nós vamos declarar a segunda canção que nós cantamos. Vamos declarar mais uma vez que o Senhor é bom. Se nós estamos aqui para também prestar o nosso culto com as nossas finanças, porque tem um Provérbios no capítulo 3, um provérbio no capítulo 3, versículo 9, diz que devemos honrar ao Senhor com todos os nossos bens. Não é isso? Não é? Amém? E diz então que quando assim nós fazemos, o Senhor ele tem por responsabilidade suprir as nossas necessidades, abençoar os nossos celeiros, né? Diz que eles então transbordarão. Então eu quero dizer para você que você também cultua e adora o Senhor com seus dízimos e ofertas. E quando você tem a sua contribuição para entregar, você também está declarando ao contribuir que o Senhor é bom, porque tudo que temos vem do Senhor. Amém? Se você está contribuindo nesta manhã, é porque o Senhor tem sido bondoso para com a sua vida. Amém? Eu quero que você levante a sua oferta. Você não precisa ficar de pé, mas levante a sua contribuição. Pai, estão aqui os teus filhos que neste momento irão contribuir. Alguns estarão entregando seus dízimos, outros estarão entregando, meu Pai, uma oferta voluntária, uma oferta, meu Pai, de alegria, Senhor, uma oferta de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. E como acabamos de dizer, nós estamos mais uma vez declarando com essa atitude a tua fidelidade, a tua bondade, e por isso, meu Pai, nós queremos celebrar mais uma vez que o Senhor é bom. Amém? Se você quer entregar, vem à frente. O Senhor é bom, o Senhor
sou uma prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom. Mais uma vez o Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom. Eu te convido mais uma vez a aplaudir o Senhor. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos então ministrar a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, ou seja, Efésios capítulo 2. São versículos muito conhecidos por conta de nós entendermos acerca da salvação que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. E eu quero falar nesta manhã sobre a fé. O tema desta manhã, movidos pela fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Em alguma ocasião, não lembro quando, eu não só prego para a igreja que eu pastoreio, eu prego algumas igrejas também. Mas em alguma ocasião eu já ministrei esta palavra. Amém? Mas nós vamos, nesta manhã, pela orientação divina, falar daquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar na igreja. Efésios capítulo 2, o versículo 8 ao 10, nós vamos fazer essa leitura. Eu já disse que o tema dessa mensagem, movidos pela fé. Diga comigo, movidos pela fé. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Bom, queridos, a partir do verso número 8, nós vamos entender que é um versículo muito conhecido de todos nós. Todos que estão em Cristo Jesus precisam conhecer que só estão por conta de um favor que nós não merecíamos. E este favor que nós não merecíamos, mas que fomos alcançados por Ele, se chama graça. Então, quando Deus se manifesta para buscar o relacionamento novamente com a humanidade, com o homem, Deus ele entrega um presente, um favor que nós não tínhamos merecimento. Só que a palavra diz que a salvação, embora ela tenha a ação divina, a ação de Deus, o homem precisa interagir com Deus. E essa interação diz que acontece por conta da fé. Pois vocês não são salvos, pode deixar onde está, obrigado. Pois vocês são salvos pela graça, um favor que vocês não mereciam, por meio da fé. Então, qual é a nossa parte nessa interação do favor divino para nós? A fé. E a gente tem algumas definições sobre a fé. Em Romanos capítulo 10, eu quero falar primeiro como a fé nasce dentro de nós. É muito conhecido também. Romanos capítulo 10, versículo 17. Se puder colocar. Romanos capítulo 10, versículo 7. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem ou a palavra. E mediante a mensagem é ouvida
mediante a palavra de Cristo. Então a fé, ela nasce dentro de nós, por intermédio da palavra que nós ouvimos. É como se alguém, uma comparação, né, do nosso dia a dia, como que alguém viesse trazer uma novidade para nós. Novidade, ou seja, algo que nós não tínhamos conhecimento, mas aquela pessoa falou, e aquilo que foi falado vai gerar no nosso coração uma certeza. Dependendo de quem esteja falando, você não vai duvidar, não, fulano não mente. Fulano não tem sombra de dúvida do que está falando, eu conheço fulano. Então aquela mensagem que você está recebendo, ela pode vir como verdade. Agora, Deus, quando Ele se manifesta ao homem por intermédio da sua palavra, Ele tem por finalidade fazer com que a sua palavra gere no coração daquele que ouve a fé, a certeza que Ele existe. Então Paulo define que a fé, ela nasce quando nós ouvimos a palavra, ou seja, quando eu ouço a palavra de Deus, eu passo a conhecer quem é este Deus. Eu aprendo sobre o seu poder. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu aprendo sobre os seus propósitos. Eu aprendo sobre o seu amor, sobre os seus cuidados, sobre as suas vontades, sobre a minha vida. E tudo isso faz com que eu acredite que quem Ele é, em quem Ele é e o poder que Ele tem. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra tem por finalidade de revelar quem é Deus, quais são os seus atributos, o que Ele pensa de mim, o que eu era e o que eu sou por estar em Cristo. Então tudo isso vai trazendo para a minha vida verdade, certeza, ou posso dizer que é a fé. E nós sabemos uma definição muito clara, que está lá em Hebreus capítulo 11, a partir do verso número 1, é muito claro, é um versículo que nós conhecemos também. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Se Deus diz que Ele amou pela sua palavra, se Deus diz que Ele é benigno, que Ele é misericordioso, se Deus diz quem eu sou, por conta de eu estar em Cristo, preste atenção, eu vou então esperar com fé que essa realidade se torne melhor, que tudo isso que Deus fala pela sua palavra se torne realidade. Então eu tenho uma expectativa, eu tenho uma fé, eu tenho uma certeza. Eu não vi, eu só ouvi acerca de tudo isso pela palavra que foi ministrada. Eu não vi, mas a questão de eu ter apenas escutado, ouvido, já gerou fé. E agora eu vou começar a esperar tudo aquilo que eu ouvi pela palavra acontecer. O escritor de Hebreus define assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos. Esperamos por quê? Porque alguém já anunciou, porque alguém já falou, porque alguém já apresentou. Então eu espero. Se a Bíblia diz, se a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho a convicção, ainda não vi, mas eu espero. Versículo 2: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E eu coloquei aqui, nós precisamos ter a certeza em Deus por conta dos testemunhos que os antigos também deram. E não só deram, mas antes deles darem, eles receberam, eles examinaram as Escrituras, eles ouviram os profetas, e eles também passaram a crer. Vamos lá, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Versículo: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Por que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus? Alguém viu Deus dizendo, e haja? E haja. Alguém viu Deus fazer isso? Falar isso? Alguém viu Deus? Não. Mas nós lemos na palavra. Essa semana eu estive reunido com... toda semana eu estou me reunindo com o Flávio, com o Paulo Júnior, e nós estudamos um pouco sobre isso.
Estamos estudando um livro de teologia sistemática e nesta semana estudamos sobre a criação, todo tipo de criação, tudo aquilo que Deus criou. E nós entramos nesse mérito, a criação do universo, a criação da terra. E nós vamos perceber que, embora a gente não esteve presente, a gente não participou daquele dia que Deus foi dando ordem, tudo foi existindo, embora a gente não tenha participado, mas nós entendemos que de fato tudo aconteceu pela palavra de Deus. Amém? Isso é fé. Eu não vi, mas a palavra diz, se ela diz, eu creio. Vamos lá, avançando um pouco. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, ou seja, a fé é a certeza que o homem tem nas coisas invisíveis, que estão em Deus para se evidenciar nesse mundo físico. Agora, eu quero avançar um pouco mais, por quê? Porque às vezes a gente entende a fé como a certeza que nós temos de colocarmos Deus na parede para que Ele possa se mover em nosso favor. Só que eu não vejo a fé desta forma, biblicamente. A fé, ela não movimenta Deus. Pastor, é meio complicado isso. Eu vou explicar e depois você vai tirar sua conclusão. Nós ouvimos muito isso. Tenha fé para mover a mão de Deus de forma que Ele possa fazer um milagre. Preste atenção. A nossa fé não move Deus. A nossa fé deve mover a nossa vida. Amém? Se a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas é a prova daquilo que a gente espera, eu preciso ter a certeza que Deus é poderoso para fazer. Eu não tenho que ficar mostrando para Deus que eu acredito nele e por isso ele tem que se mover. Não. A fé move uma célula. E eu vou explicar sobre isso. Deus não precisa de fé, até porque Deus não precisa de fé para fazer alguma coisa. Quando Deus criou todas as coisas, alguém tinha fé que Ele iria criar? Não. Quando Deus criou todas as coisas lá no início, Ele não precisou da fé de ninguém. Então Deus não precisa da minha e da sua fé para fazer alguma coisa. Na verdade, a fé tem que me mover. A fé tem que me levar para um lugar de descanso. A fé tem que me levar para um lugar de esperança que Deus vai fazer. Eu vou explicar isso melhor, tá? E eu quero me basear aqui em Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir. Ou seja, Deus não precisa da fé de ninguém. Deus não precisa da fé de ninguém para abençoar e nem para ouvir. A Bíblia fala que a mão do Senhor já está estendida para abençoar e salvar. A palavra diz que os ouvidos do Senhor já estão abertos para ouvir. Se tudo isso já está pronto, Deus não precisa se movimentar. Deus já está pronto para abençoar. Quem precisa se movimentar somos nós. Eu vou falar sobre isso. Calma, pastor, está indo ali longe. Meu Deus do céu, onde ele vai chegar com isso? Deus se movimenta independente da nossa fé. Na verdade, a fé é para movimentar o homem, porque o homem precisa ouvir de Deus quais são as suas vontades, seus propósitos, para depois agir mediante o que Deus falar. Aí, Hebreus capítulo 10, versículo 38, quando ele procura ali, esse verso diz: o justo viverá pela fé. Não é Deus que vive pela fé. Quem vive pela fé? O justo. Porque a fé leva o justo o quê? A se movimentar, a agir. A fé leva o justo a ter a convicção. Então, Hebreus 10, 38,
o justo viverá pela fé. Contudo, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então quem é que se movimenta? O justo. Por intermédio de quê? Da fé. Ele não pode recuar, ele não pode retroceder, ele não pode parar. O justo que tem fé, ele tem a convicção naquilo que Deus tem para ele, porque quando ele obteve a fé, ele obteve por ouvir acerca de Deus, das promessas de Deus. Calma que nós vamos chegar lá. Eu coloquei a fé, é o conhecimento de Deus e como ele se movimenta, para que possamos também nos movimentar como ele age, como ele pensa. A fé leva o homem a trazer as realidades espirituais invisíveis que estão em Deus para as realidades materiais visíveis que estão aqui na terra. Vou ler novamente. A fé leva o homem a trazer as realidades espirituais invisíveis que estão aonde? Em Deus. Para as realidades materiais visíveis que estão aqui na terra. Às vezes o que está acontecendo é o caminho inverso. Nós estamos agindo a partir das realidades materiais visíveis, ou seja, nós estamos olhando para os problemas, estamos olhando para as situações que estamos vivendo, situações críticas, difíceis, e olhamos para tudo aquilo e falamos assim: Senhor, olha como é que está essa situação, por favor. Na verdade, o que nós precisamos é, pela fé que já há no nosso coração, conhecendo quais são os planos e projetos de Deus, precisamos trazer esta realidade que está no mundo invisível para a realidade que está no mundo visível. Eu quero trazer um exemplo. Mateus capítulo 8, versículo 5. Esse homem não era um israelita. Ele era um centurião romano. Ele não era um israelita, mas preste atenção como é que ele procede. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas mande com uma palavra. Eu quero aquilo que está no mundo invisível. Eu quero aquilo que o Senhor tem poder para fazer. Eu tenho fé. Eu tenho uma certeza. Eu não vim aqui trazer um problema para o Senhor resolver. Eu vim aqui buscar do Senhor o que eu ainda não vejo com os meus olhos naturais, mas creio. Eu creio que uma palavra só vai resolver o problema que está lá em casa. Isso é fé. Até porque Jesus elogiou ele. Quer ver? Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Um centurião não era judeu, centurião romano, mas ele cria, ele tinha certeza no que Jesus Cristo poderia fazer. Ele não leva os problemas para Jesus, mas ele se move para dizer para Jesus: o Senhor tem poder para fazer, então realiza, então faça, então opere. Não precisa nem em casa, uma palavra. Eu sei que as coisas podem ser resolvidas, uma palavra.
E Jesus elogia aquele homem diante de quem? Dos judeus que estavam com ele, dos discípulos que estavam com ele. Foi Jesus que testemunhou da fé daquele moço, mostrando para aqueles homens que ele não tinha visto fé como aquela. Nós vamos perceber que nós temos que conhecer as realidades espirituais invisíveis para depois agir com fé. Aquele centurião conhecia o poder que Jesus tinha. Ele conhecia a autoridade de Jesus. Por conta disso, ele então suplica, ele pede para que aquilo que é invisível se tornasse visível. Você está entendendo o que é fé? Tem gente que fica orando, conversando com Deus como se ele não soubesse daquilo que a gente está vivendo, querendo mostrar para Deus como é que ele tem que fazer. Você já viu essa oração? Ou você já fez essa oração? Senhor, o Senhor está vendo aqui essa causa? Senhor, faz isso, Senhor, dessa forma assim que o Senhor tem que fazer. Você já orou assim? Eu acredito que sim, no desespero talvez eu já tenha feito esse tipo de oração. Eu não lembro agora, mas por certo eu já fiz. Quem nunca? Diante de um período assim, num momento de desespero, Senhor, faz, mas ó, é desse jeito aqui, sabe? Dessa maneira assim, porque, olha, Senhor, quando na verdade a fé não leva a gente a fazer esse tipo de oração. A fé faz com que a gente busque em Deus. Como é que o Senhor quer fazer, Senhor? O próprio Cristo Jesus, quando ele foi orar, pediu ao Senhor, se for possível, passe desse cálice, mas contudo que seja feito o quê? A tua vontade. Às vezes a gente está assim nesse período difícil, como Jesus estava, né? Querendo dizer para Deus, Senhor, se for possível, resolva desta forma. Amém, a gente pode, como ser humano, a gente é falho, né? Às vezes a gente está num desespero terrível, mas lembre-se que Jesus falou, contudo, que seja feita a sua vontade. Ou seja, nós não precisamos ajudar a Deus. A fé faz com que a gente possa buscar de Deus qual é a vontade dele e nesta vontade a gente descansar até que a vontade dele se cumpra. Precisamos ter essa compreensão. Quando você tiver um problema, quando você estiver diante do desespero, quando você está percebendo alguém que precisa se converter, ao invés de você dizer para Deus em sua oração todos os problemas que aquela pessoa tem, comece a falar acerca daquilo que a Bíblia aponta para aquela pessoa. O que a Bíblia fala sobre o seu esposo? O que a Bíblia fala sobre a sua enfermidade? O que a Bíblia fala sobre os seus problemas? O que a palavra fala? Você crê na palavra? Você acredita no que a palavra está mostrando para você? Ou você só tem a palavra porque você é um cristão e precisa ter a palavra? Não, a gente precisa ter a palavra, examinar a palavra, estudar a palavra e crer na palavra como a nossa única regra de fé e prática. Então, ao invés de nós ficarmos olhando para as questões que estão ao nosso redor com os nossos olhos naturais, nós precisamos ter a visão espiritual. Quando é que eu tenho a visão espiritual? Quando eu ouço a palavra gera no meu coração a fé, a certeza. Eu ainda não estou vendo naturalmente, mas pela fé eu vejo, porque a palavra me mostra, a palavra me diz, a palavra me garante. Um exemplo que está em Ezequiel capítulo 37, coloca por favor. O profeta Ezequiel, como tantos outros profetas, tiveram diante de tantos momentos difíceis, profetizando para o povo de Israel. Certa vez, assim como Jeremias, Ezequiel também estava já exausto no seu ministério profético, de tanto falar para o povo, mas o povo abraçar a apostasia, o povo virar as costas para Deus. Certa vez, Deus pega o profeta, ele leva o profeta no vale de ossos secos.
Você conhece essa história, não conhece? E ao levar o profeta no Vale dos Ossos Secos, ele começou a mostrar para o profeta como estava o povo de Israel, fazendo a comparação com aqueles ossos. E como ele poderia fazer com Israel da mesma forma que ele iria fazer com aqueles ossos. O que estava acontecendo? Deus gerando fé ainda mais no coração do profeta, para que o profeta continuasse acreditando no propósito que Deus tinha para o seu povo. Deus leva o profeta, Deus fala com o profeta, Deus mostra o profeta. Depois daquela experiência, o profeta começa agora a ter a fé, a certeza que Deus não havia virado as costas para o seu povo, mas que Deus ainda acreditava no seu povo. Aquele povo estava ali paralisado, aquele povo estava ali estagnado, mas aquele povo iria novamente ser revestido para que pudesse cumprir o propósito que Deus tinha. Mas como é que Deus gera fé? Mostrando para o profeta qual era o propósito que ele tinha. Deus estava dizendo para o profeta: se mova, se mexa. É isso que eu tenho para fazer com o meu povo ainda. Está vendo? Você está vendo? Está escutando a palavra que eu estou falando? Você viu como estavam os ossos? Aonde eles estavam? O que aconteceu quando você começou a verbalizar, quando você começou a profetizar? Toda a profecia que você liberou sobre os ossos, eu fiz acontecer. Assim será com o povo de Israel. Ou seja, a fé nos faz agir da mesma forma. O que a palavra de Deus diz? Qual é a vontade de Deus sobre o meu casamento? Qual é a vontade de Deus sobre a minha enfermidade? Qual é a vontade de Deus sobre esse problema que eu estou tendo? Será que esta é a vontade de Deus para a minha vida? A gente precisa agir com fé assim, buscar a vontade de Deus e começar a verbalizar, começar a profetizar. A fé move a minha vida. A fé me tira do lugar de procrastinação. Depois eu faço, amanhã eu faço. O lugar de estagnação, a gente às vezes fica estagnado, parado, assim, se trancando, se escondendo, quando na verdade a palavra tem por finalidade de renovar a nossa mente. Romanos capítulo 2, ela renova o nosso entendimento, e por intermédio desta renovação do nosso entendimento, nós passamos agora também a agir diferente e abençoar tantas outras pessoas, porque é isso que diz Romanos capítulo 12. Agora a pergunta que eu quero fazer: aonde a sua fé está baseada? Como é que você está fazendo com a fé que Deus te deu? Como é que você entende a fé? Quando Deus disse para Josué, no capítulo 1 do livro de Josué, no versículo 8, por gentileza, coloca esta referência. Quando Deus diz para Josué meditar na lei de dia e de noite, sabe qual era a ideia que Deus tinha com Josué? Josué, Deus não falou para ele tudo o que iria acontecer, mas sabe qual era a ideia que Deus tinha para Josué? Eu sei tudo o que vai acontecer lá na frente, Josué. As dificuldades que você vai encontrar, os gigantes que terão lá para serem jogados no chão. Você vai ter que olhar uma muralha enorme e você pode ficar com medo daquela muralha aqui, a muralha de Jericó. Você vai ter exércitos lá em Canaã, para que você, junto com o povo guerreiro, você vai ter um povo que é predestinado à murmuração, não é isso? Mais ou menos assim. Deus não quis detalhar para Josué, mas sabe o que Deus diz para Josué? Medita onde? Aí, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, versículo 8, por favor, versículo 8, versículo 8, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nela de dia e noite. Vai, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, farás o quê? Prosperar o teu caminho, serás o quê? Bem-sucedido.
Era mais ou menos assim: você vai ter problema pra caramba lá na frente. Mas se você meditar, se você ler e meditar, vai haver fé no teu coração. Se você ler e meditar diante dos problemas que você vai enfrentar, sabe o que vai acontecer? Você vai se lembrar daquilo que você ouviu, do que você leu, do que você estudou. E isso significa fé. Eu tenho certeza. Eu ouvi, eu li, eu estudei sobre. Não vai ser o que os meus olhos estão vendo, mas vai ser o que está dentro do meu coração. Fé não move Deus, fé move a nossa vida, para vivermos aquilo que Deus já disse a nosso respeito. E sabe o que acontece quando Deus vê essa fé em nós? A mesma coisa quando Jesus viu aquela fé no centurião. Deus fala assim: o Marcelo nem tinha visto acontecer, mas o Marcelo apenas ouviu e creu. E olha como é que ele está sendo bem sucedido. Olha como é que ele está sendo abençoado nesse propósito. Ele nem conhecia, ele nunca tinha andado por esse caminho, ele nunca tinha enfrentado esse tipo de problema. É como um pai, a gente não fica alegre, um orgulho santo quando a gente vê o nosso filho cegamente obedecer aquilo que a gente fala? Imagine Deus olhando para nós, diante de situações críticas, difíceis, olhando e vendo que a gente crê. E Josué foi totalmente diferente. Melhor, a geração que esteve com Josué foi totalmente diferente da geração que esteve com Moisés. Porque aquela geração foi uma geração que começou a olhar para trás e começou a aprender com os erros dos seus antepassados. Eu coloquei aqui: os israelitas já haviam errado anteriormente. Eles achavam que não poderiam tomar a terra como posse e promessa de Deus. Por quê? Porque eles olharam para si mesmos. Em Números capítulo 13, versículo 31, diz assim: porém os homens que com ele subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Versículo 32, infamaram a terra, e difamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. A primeira geração estava olhando para eles mesmos, olhando que eles não teriam condições de tomar a terra de Canaã por herança. E quando eles olharam para dentro deles as condições que eles tinham, de fato eles ficaram desanimados e desanimaram todo o povo de Israel. Agora preste atenção: qual era a vontade de Deus declarada para Moisés e Moisés também declarando para o povo? A vontade de Deus é que eles entrassem em Canaã e tomassem aquela terra por herança. Essa palavra deveria gerar no coração deles o quê? A fé. Mas não. Eles não conseguiram se mover. Eles não conseguiram viver a promessa por conta da ausência da fé no coração deles. Uma outra coisa que eu vejo, é claro, eu falei que primeiro eles olharam para eles mesmos, mas também eles foram incrédulos, ou seja, eles não tiveram fé. Esse texto de Hebreus declara muito isso. Hebreus 3, 17, 18, 19, e depois nós vamos para o capítulo 4, no verso 1 e verso 2. Preste atenção, porque aqui fala sobre aqueles homens. Hebreus 3, 17, e contra quem se indignou? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. Está falando de quem? Da primeira geração que saiu do Egito.
e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A fé tem por finalidade mover quem? O homem. Deus queria que aquele povo tivesse fé mediante a promessa que havia feito. Só que aqueles homens, por conta da incredulidade, morreram no deserto. Ficaram sem ver a promessa se cumprindo. Triste isso, sim ou não? Depende de Deus ou depende do homem? Também. Vamos lá. No capítulo 4, versículo 1, preste atenção. Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Opa, tinha uma promessa, sim ou não? Mas alguém falhou. Alguém teve falha, por conta disso a promessa não se cumpriu. Para aquela geração. Porque para quem teve fé, a promessa ainda estava de pé. Deus não muda. A promessa dele permaneceu de pé. Morreu uma geração, mas uma outra se levantou e a promessa se cumpriu. A promessa se cumpre para aqueles que têm fé, porque a fé leva aquela pessoa a se mover. Vamos lá no próximo versículo. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por que será? Vamos lá. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Não se cumpriu por conta de quê? A falta da fé. A palavra foi liberada, mas a pessoa não se apropriou. Aquele povo não tomou posse. Versículo 2, acabou aí? Amém. Nós, porém, volta 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ou seja, nós precisamos nos mover pela fé. Quando o povo de Deus foi, eu vou trazer aqui o último exemplo. Quando o povo de Deus foi enfrentar os filisteus, eles se depararam com um problema que ali havia. Lutar contra o exército dos filisteus era tranquilo, porque o exército de Israel era poderoso e tinha um Deus na frente. Agora, quando apareceu um gigante, qual era o nome dele? Golias. O que levou medo para aquele exército de Israel não foram os soldados filisteus. Foi um que ali estava. Quem era? Golias. Quando eles olharam para o Golias, eles então começaram a temer. Eles então recuavam. Aquela guerra já estava ali aproximadamente em 40 dias. E a Bíblia nos fala que quando eles viam Golias se aproximando, eles recuavam. Qual era a promessa de Deus? Qual era a vontade de Deus? Que o exército dos filisteus fosse destruído. Essa era a vontade de Deus. Os israelitas estavam ali, mas Golias fez com que aqueles homens perdessem a fé. Olha a diferença. Quem se aproximou naquele momento? Quem chegou naquele momento? Quem foi? Davi. Antes da gente falar sobre Davi, o porquê que aqueles homens estavam sem fé para vencer Golias? Eu queria que colocasse 1 Samuel capítulo 17, versículo 4 a 11.
É importante a gente pegar. Sabe o que fez com que eles deixassem de acreditar que poderiam vencer Golias? Foi quando eles começaram a observar Golias e não a vontade de Deus. E vocês acreditam que às vezes é assim com a gente também? A gente sabe qual é a vontade de Deus, porém a gente vê um problema na nossa frente, uma situação complexa, e a gente fica então examinando e dando assim poderes para aquilo que está na nossa frente. Sabe o que eles fizeram? Eles descreveram todas as características que tinha ali em Golias. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, presta atenção, de Gate, da altura, olha como é que eles começam a falar. Ele era de Gate, da altura de 6 côvados e um palmo, começa a falar a estatura dele. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Vocês estão percebendo? Que o escritor, ele vai descrevendo aqui todas as características da armadura e também de Golias. Por certo, ele estava mostrando que o que fez com que aqueles homens ficassem com medo foi o que eles estavam vendo, e não o que eles haviam recebido por Deus. Vamos lá. Trazia caneleira de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Além de tudo aquilo que eles estavam observando em Golias. Golias ainda deu um grito. Ei! Não adianta vocês virem todos aí armados, em fileiras. Vocês são servos de Saul, né? Vamos lá, o que ele falou? Mas escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Aí que ficou esquisito mesmo. Ele desafiou. Eu quero um só, vai ser mano a mano. Imagina, se você está com um bando, você olha a dificuldade, já está com medo, imagina quando o cara te chama para 1 a 1. Agora, trazendo para os problemas que nós enfrentamos, não é assim que acontece? Sim ou não? Sim. A gente sabe qual é a vontade de Deus. Às vezes a gente começa com fé. Não, eu vou enfrentar isso porque, né, Deus me ama, Deus me garante, Deus é o meu socorro bem presente na angústia, né? Deus está comigo, Deus é meu Pai. Eu já cansei de falar isso, orar isso, declarar isso, né? A gente às vezes começa com fé, mas quando a gente vai olhando o problema, o que acontece é que a gente vai atrofiando, paralisando, se encolhendo, como se o problema fosse maior do que o Deus que nós servimos. Tem muita gente assim. Tem muita gente paralisando porque olha o problema. Eu entendo que o problema talvez seja complexo, mas preste atenção. A fé te faz enfrentar o problema. A fé te faz olhar para o problema diferente daqueles que não têm o mesmo Deus que você tem. Por quê? Porque com Davi foi diferente. Aqueles homens corriam quando ouviam Golias falar aquilo. Mas sabe o que Davizinho fez? Ele fez totalmente diferente. O que havia no coração de Davi? Diferente daquele exército. A certeza no Deus que ele servia. A fé. O gigante era o mesmo. Tudo aquilo que Golias estava vestido, Davi também estava olhando como os israelitas estavam vendo. Mas o que difere não são os problemas. O que difere é a atitude de quem enfrenta os problemas. Vamos falar um pouquinho de Davi para a gente finalizar? Versículo 26 em diante.
gigantes, eu anotei aqui, eles observaram tudo que tinha em Golias. Tudo aquilo que o escritor descreveu. Eles estavam alimentando a sua incredulidade. Eles já estavam incrédulos, né? Mas estavam alimentando ainda mais. Aí eu botei aqui: se a fé é o fim e fundamento das coisas que não se veem, a incredulidade é o firme fundamento das coisas que a gente vê. Por quê? A gente olha e fica assim: não, eu não posso enfrentar isso. Eu não tenho condição para enfrentar isso. Isso é muito grande diante de mim. Eu estou impotente, eu estou fraco, eu não tenho condição alguma. Se a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a incredulidade é o firme fundamento daquilo que a gente vê. Que difícil. Mas Davi viu diferente. Versículo 26. Quando Davi chega lá naquela batalha, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Presta atenção. A pergunta foi: o que vai receber aquele homem que parar esse gigante? A outra foi: quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Davi não tinha os olhos para outra coisa, mas os olhos de Davi estavam voltados para o Deus que ele servia. Davi já viu diferente. Enquanto aqueles homens estavam vendo todas as armaduras, todos os utensílios que o gigante Golias levava, sabe o que Davi estava vendo? Aquilo que não estava visível para o Júnior. Você sabe o que é circuncisão, né? É o corte, né, da genitália masculina. E a aliança que era feita com o povo de Israel, lá atrás, antes de Cristo vir, era todo homem ser circuncidado. Um sinal de pureza, de separação para Deus. Davi nos chegou lá em Golias e falou assim: deixa eu ver como é que é o negócio. Davi teve olhos espirituais para entender que aquele homem não servia o mesmo Deus que ele servia. Coisa que os demais israelitas deveriam ter. Calma aí, ele é um circunciso. Ele não serve o Deus que eu sirvo, que nós servimos. Ele não serve o Senhor que nós servimos. Ele não tem experiências com Deus que nós temos. Ele é um incircunciso. Não, os olhos dos soldados estavam naquilo que era visível. Os olhos de Davi estavam naquilo que era espiritual, invisível. Vamos continuar aqui. Parte agora para o versículo 33. Por isso Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Sem visão, né? Sem fé, né? Às vezes a gente vai ouvir algumas pessoas dizendo: não, você não vai conseguir vencer, não. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão, um urso, tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Preste atenção. Este incircunciso filisteu será como um deles. Para mim não faz diferença. Porque quem anda por fé não diferencia um problema grande, um problema pequeno, um problema tão complexo quanto o outro, que é fácil resolver. Quem anda por fé, crendo em Deus e entendendo as suas promessas, continua olhando para qualquer tipo de problema da mesma forma. Vamos lá? Porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Ele está contra os exércitos de Deus vivo. Se ele está contra aquilo que Deus tem por vontade, ele já está derrotado. Esse gigante vai para o chão. Os dias dele estão contados. Ele vai para o chão. Porque ele está contra a promessa de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o seu povo, o povo de Israel, se estabeleça. E não que os filisteus
continuou oprimindo ao povo de Israel. Ele tinha os olhos naquilo que Deus tinha como propósito. Isso moveu Davi. Não foi estrutura, não foi a armadura que Saul colocou nele, nada disso moveu Davi. O que moveu foi a fé, a certeza no Deus que ele servia. Preste atenção aqui, ainda mais ele vai falar um pouco mais. Disse mais Davi, o Senhor, olha aqui, o Senhor me livrou da garra. Ele fala que ele havia feito com os leões, com os ursos, quando ele estava cuidando das ovelhas do pai, mas agora ele atribui na força de quem ele fazia aquilo. Preste atenção. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão do urso. Ele me livrou das mãos, ele me livrará, presta atenção, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então, disse Saul a Davi, noite, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Davi estava trazendo aquilo que estava no mundo invisível para o mundo visível. Enquanto os demais israelitas, soldados, estavam olhando para aquilo que era visível e tomando medo e pavor. Versículo 45 a 47, para a gente fechar. Palavra de pastor. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Tu está todo preparado aí. E a galera está com medo de você por conta disso aí. Seu tamanho, a espada que você carrega, o escudo, toda essa... Seu embusteiro. Quem serviu aqui as Forças Armadas sabe quem é embusteiro. Aquele cara que se prepara todo e tal. Mas não adianta nada o cara estar preparado exteriormente se ele não tiver disposição, não tiver cabeça, não tiver a mente ali preparada para enfrentar o problema. Assim estava Saul, pensando que seria, Golias, pensando que seria fácil, vai ser esse cara aqui. Eu chamei para um a um e veio ele. Aí ele fala que ele iria contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. 46 para a gente fechar. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em que moveu Davi. Se Davi esperasse dos seus irmãos, se Davi esperasse de Saul, se Davi esperasse Golias retroceder ou demonstrar medo, Davi não teria fé, coragem para enfrentar o gigante. Mas o que moveu Davi foi a fé, a convicção e as experiências que ele já tinha tido com Deus no passado. Para fechar, às vezes a gente consegue derrubar o urso e o leão, porque a gente agiu por fé e na força do Senhor. Só que os problemas, eles vão acontecer enquanto a gente existir. Até o último dia a gente vai ter problema. Os problemas às vezes aparecem de forma diferente. Ou às vezes nos pegam numa outra fase da vida, uma fase mais sensível, uma fase que a gente está mais assim, sensível, sabe? Os problemas vão sempre aparecer. Só que eu não posso simplesmente viver do passado, ficar contando história. Quando me converti, lá atrás quando eu tive esse problema, quando as coisas foram diferentes, agora não dá, agora é o fim. Não. A mesma fé que te moveu lá atrás precisa te mover no dia de hoje e até o último dia da sua vida. E esta fé, Paulo fala que ele guardou com ele. Ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Tem gente perdendo a fé pelo meio do caminho. Quem disse que a fé é simplesmente para você enfrentar os problemas? Não. Não é isso. Antes de eu ministrar essa palavra, embora eu já tinha essa palavra pronta aqui no meu iPad, eu fui procurar vários versículos sobre fé. Eu gostaria de ler com vocês esses versículos, mas eu vou deixar para você, anote aí. Eu vou deixar apenas 2 referências. Será que eu anotei aqui? Eu nem sei se eu anotei. Anotei ou não anotei? Eu não vou me encaixar aqui, não. Só para a gente... Você não vou ler, não, porque se eu ler, eu vou querer comentar. Vai ficando de pé enquanto isso, senão eu vou ficar tentado aqui a pregar mais ainda. Fique de pé, correndo, senão eu vou continuar pregando. Ah, tá. Judas não tem capítulo. Judas tem alguns versículos, não lembro agora exatamente, mas no versículo 3, anote aí, você vai ler em casa. Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao 8. Tem tantos versículos sobre a fé, mas esses 2 assim eu achei fantásticos. Eu não quero ler, senão vou ser tentado a comentar. Mas a palavra hoje, para a sua vida, é que você precisa ser movimentado pela fé. A gente fica atribuindo tudo a Deus, quando Deus está esperando de nós filhos crescidinhos, filhos maduros, que acreditam no Pai, que já fez a promessa e que disse que estaria conosco todos os dias, e que disse que existem anjos que estão ao nosso redor, e que disse que nós seríamos bem-sucedidos e abençoados e bem-aventurados, ou seja, felizes aqui na terra. A fé é para me mover. A fé é para que eu possa caminhar acreditando nas promessas e palavras do Senhor. Curva a sua cabeça nesta manhã. Antes de orar, com a sua cabeça curvada, eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas eu te convido a buscar na sua mente as promessas do Senhor para a sua vida. São elas que vão te movimentar. Davi partiu para cima do gigante. O gigante ainda estava de pé. Ainda estava com a sua armadura, com a sua espada nas mãos. O que acontece às vezes é que a gente só quer caminhar depois que a gente vê o gigante no chão. Mas Deus quer que você caminhe enquanto o gigante está diante de você. Você já venceu o urso, você já venceu o leão. Você também vai vencer esse gigante. Não diferencie um do outro, mas apresente para esse gigante o mesmo Deus que te deu força, vigor, fé para você matar o urso e o leão. Tenha certeza disso. Senhor, no nome do teu filho Jesus, eu não sei como os teus filhos entraram nesta manhã, mas eu posso imaginar, pela palavra que o Senhor colocou no meu coração, que muitos aqui precisavam ouvir esta palavra e ouviram. E a partir de hoje, Pai, que esta palavra seja alimento para esses irmãos que estão fracos na fé, que estão paralisados, que estão com medo, que retrocederam, Pai, até. Tem irmãos que retrocederam, que estão aqui só pela misericórdia de Deus. Mas nesta manhã, Pai, no nome do teu filho Jesus, esta palavra nos ensina uma verdade, que precisamos, meu Pai, acreditar na tua vontade sobre a nossa vida. Tu não fizeste cada um de nós para o fracasso. Tu não fizeste, meu Pai,
cada um de nós, para viver, Senhor, tentando a vida, mendigando a misericórdia. Não, a tua palavra nos diz que o Senhor nos deu vida e vida abundante. Eu te peço, Senhor, que esta verdade, João 10:10, possa, meu Pai, inundar o coração deste irmão, desta irmã. Não é a minha palavra, é a tua palavra que vai gerar fé. É a tua palavra que vai gerar, meu Pai, a certeza. É a tua palavra que vai gerar convicção. Eu sei que esse irmão vai vencer esse gigante. Não é na força dele, não é na força dela. Não é na experiência que essa pessoa tem de vida. Mas é, meu Pai, na força que o Senhor tem dado a cada um. E também na fé. No nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos, Pai, ó Deus, te pedir que por intermédio desta palavra, que essa fé possa ressurgir. Se for pequena, que ela possa potencializar, que ela possa aumentar. No nome do teu Filho Jesus. Nós vamos orar para os gigantes que estão tentando trazer desânimo e pavor. Como Davi, não como os israelitas que estavam ali na frente de batalha. Talvez, meu Pai, esse irmão se vê pequeno. Talvez essa irmã se vê, meu Pai, pequenininha diante do problema. Mas não é no tamanho dela, mas sim na fé. Como Davi. Davi não tinha estatura. Davi não era um guerreiro como os seus irmãos e os demais soldados de Israel. Mas Davi tinha um Deus que ajudava ele a matar o urso e o leão. Continue com a sua cabeça curvada. Nós vamos cantar esta canção bem baixinho. Cada vez que a minha fé é provada, declare, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É a sua oração, meu Deus. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o teu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Declare com ousadia, vou ver o sobrenatural. Lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Diga. Você vai romper. Você não vai retroceder. Você não vai parar. Você vai enfrentar todo e qualquer gigante, todo e qualquer problema, trazendo as verdades que estão invisíveis para as verdades que estão visíveis. As verdades visíveis serão transformadas de acordo com as verdades invisíveis. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê,
mas daquilo que a gente espera. Eu espero, eu creio que Deus é poderoso para fazer, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Alguém nesta noite, nesta manhã, melhor dizendo, deseja se reconciliar com o Senhor Jesus? Pastor, eu perdi a fé por algum momento. Sei lá, no decorrer da palavra que eu estava pregando, outras pessoas foram chegando, eu vi. Mas talvez você esteja aqui hoje querendo reconciliar, querendo renovar a sua aliança. Esta oração eu faço questão de fazer com você. Eu quero renovar a minha aliança hoje. A falta de fé fez com que eu ficasse pelo meio do caminho. Mas hoje eu quero renovar minha aliança com Deus. Há alguém nesta manhã? Não há? Obrigado, Deus. Obrigado por esta manhã tão maravilhosa. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado também pelas crianças que estão ali recebendo a palavra. Estão fechando hoje o trabalho do plano da salvação. Obrigado pela vida de cada pai que se empenhou, cada pai que trouxe os seus filhos, cada pai que ouviu os seus filhos em casa, quando eles foram compartilhar da experiência que eles estão tendo aqui, aprendendo, meu Pai, sobre o plano da salvação. Que o Senhor continue, meu Pai, fazendo uma obra extraordinária, poderosa, grandiosa no coração das nossas crianças, Pai. Que toda essa semente que está sendo semeada possa dar muitos frutos. Obrigado, Deus. Que as nossas crianças possam crescer em fé. Oh Deus, e já pequenas elas possam também desafiar gigantes, no nome do Senhor dos Exércitos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a consolação do nosso amigo Espírito Santo, seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, e toda a igreja diga: Deus abençoe a sua vida.